Hoje falaremos sobre Vale de Ossos Secos. Um dos textos mais lindos que acho das Escrituras Sagradas é a visão do Vale de Ossos Secos que o profeta Ezequiel teve. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 1 a 14, fala: "E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se-lhe a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na terra, na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, disse o Senhor. Vimos aqui no livro de Ezequiel, onde ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, cheio de ossos, de pessoas que estavam totalmente secos ali. O que demonstra que essas pessoas haviam morrido há muito tempo. Esses dias eu estava lendo um livro onde vi uma história muito interessante que me chamou muita atenção. A história era de uma criança muito curiosa que um dia participou de um sepultamento. E aí ele começou a observar tudo em um pequeno cemitério de uma cidadezinha do interior. Ele começou a ir de túmulo em túmulo, vendo as fotos amareladas e antigas daquelas pessoas. Daí ele começou a ler as lápides e imaginava como seriam aquelas pessoas que estavam ali. Ele falava que enxergou mais à frente um lugar bem grande, diferente dos túmulos que estava vendo. Era um lugar maior, só que ele percebeu um detalhe. Era um lugar grande, um quadrado com uma pequena abertura. Como ele era curioso demais, ele enfiou a cabeça naquele buraco. Sentiu um choque no momento em que ele colocou a cabeça. O corpo dele tremeu, pois ali era um ossário, e lá dentro havia uma montanha de ossos todos secos, e o cheiro era forte. E ele continua relatando que ficou sem dormir vários dias pensando naquele lugar. Hoje, já adulto, ele fala que depois do susto e o tempo passado, ele diz que pôde
aproveitar aquela experiência para entender melhor a lição que Deus ensinou a Judá por meio da visão do Vale dos Ossos Secos. Judá estava no cativeiro babilônico. Anos se passaram e o povo havia perdido toda a esperança. Mas ainda que pensemos, não há mais esperança, mesmo assim podemos esperar em Deus, pois Ele pode dar vida aos ossos secos, ou seja, reviver os nossos sonhos. Em Deus sempre há esperança. E que essa esperança venha a cada dia ser renovada em nossos corações. Porque esperança, na verdade, significa confiança. Você confiar em Deus. É uma expectativa emocional de cada um de nós de que alguma coisa melhor possa acontecer nas nossas vidas. E de que o Deus que nós servimos pode mudar a nossa história, pois Ele sabe até onde suportamos, até onde nós podemos caminhar, até onde nós podemos chegar. Quando não temos esperança, giramos em torno de nós mesmos, sem saber para onde ir. A desesperança nos assusta, nos paralisa. Por circunstâncias diversas, podemos nos sentir vivendo em meio a ossos secos. E pior, podemos nos ver como os próprios ossos secos. Buscamos um motivo para sorrir e não encontramos. Tentamos enxergar uma luz no fim do túnel e não conseguimos. Buscamos estímulo para nosso relacionamento e não encontramos nenhuma razão para continuar tentando. Foi para isso que Jesus deixou o seu Espírito, o Consolador e sustentador. Existem pessoas dominadas pelo desânimo, pelo medo e pela tristeza. Podemos fazer uma comparação delas com vales de ossos secos. São vivas e não vivem, porque sem Cristo somos cadáveres, corpos sem vida. Estamos condenados a viver no cansaço do afastamento de Deus. A cada um de nós, Ele deu o dom da vida, pois Ele nos criou. Quando Jesus morreu e venceu a morte na cruz, nós fomos recriados. A partir daquele dia, passamos a ter um relacionamento próximo com o Pai. Você já parou e perguntou se Deus tem pedido alguma coisa de você? O que você está esperando para profetizar sobre sua vida? Profetize com fé e os ossos secos, ou seja, todos os seus sonhos irão reviver. Meu nome é Márcia, sou pastora e espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixa Deus falar com você. Todos os dias estarei ministrando uma palavra ao teu coração. Fiquem todos na santa paz de Cristo.